Agora, tudo que nós aprendemos de visualização de dados, e é muito útil nessa etapa, né? Porque como o nosso cérebro tem muita dificuldade de entender isso aqui, leva tempo, né? A gente aqui só tem 5 linhas no meu campo de visão aqui, né? 6 linhas, e já é difícil analisar esse tanto de número, não é verdade? Então, a etapa de análise, ela usa intensivamente visualização. E o Pandas vem integrado com a visualização, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como nós podemos fazer análises, além das tabulares, com visualização de dados. A forma de fazer é muito similar a tudo que vocês aprenderam até agora. Então, na aula de visualização nós aprendemos, né? Eu vou importar o Matplotlib, SPLT, né, o PLT. Vou aqui configurar alguns parâmetros iniciais, tá? Que eu quero que os gráficos sejam desse tamanho, que a resolução das imagens seja 100 dpi. Eu quero que ele tenha aquela bordinha ao redor dele, né? Que não é a parte central de desenho das linhas e barras, verdinho. Então, eu só vou parametrizar e vou começar aqui a fazer uma exploração. Então, imagina que eu queira fazer um gráfico de barras que me diga qual é a comparação, né, do espaço ocupado no território por cada região do Brasil. Eu vou usar esse data frame nosso que a gente criou, que tem as métricas calculadas por região, e eu quero fazer uma comparação aqui, ó, dessa área territorial, mas aqui está difícil de ver. Eu quero ver no gráfico como é que fica, qual região é mais no Brasil, é mais espaçosa. Então, como é que nós fazemos isso no Pandas de forma integrada? Então, o Pandas, como ele já tem essa integração nativa com o Matplotlib, observa que eu posso simplesmente fazer aqui, né, a seleção das variáveis que eu quero. Então, observa que nesse primeiro passo, né, aqui eu vou escolher a área territorial, vou ordenar primeiro o data frame, né, da maior para menor, para o gráfico ficar bonitinho, porque sempre que eu tenho um gráfico de barras, se eu não estiver tratando de uma variável categórica ordinal, tipo nível salarial ou faixa de escolaridade, eu sempre tenho que ordenar ele do maior para o menor em termos de métrica. Então, eu estou fazendo isso aqui, vou ordenar ele pela área territorial da maior para menor, vou recortar só a coluna área territorial. Ao fazer isso, nós teríamos apenas essa série, né? Onde o norte é a maior região, depois vem o centro-oeste, nordeste e assim por diante. Mas eu quero isso num gráfico. Basta, então, chamar o método plot do próprio data frame, informar o tipo de gráfico que você quer, e, inclusive, você pode passar parâmetros aqui, como, por exemplo, eu quero um gráfico de 4 polegadas por 4 polegadas. Aí, então, ao executar dessa maneira, o próprio Pandas já produziu para mim um data frame. O gráfico, tá vendo? Ó? A região norte, ela é a maior região do nosse país, seguida do centro-oeste, que é muito parecida com o nordeste em região, depois o sudeste, assim, o sul, tá? Então, aqui a gente consegue fazer de uma forma tão rápida como vocês viram aqui. Então, basta chamar o método plot, tem várias formas, vamos mostrar para vocês. Plot, ponto, né? A ponto plot abre aqui o parêntese e informa o tipo de gráfico que você quer. Se você não informar o tamanho, ele vai pegar o default ou o que você inicializou aqui, né? Ok? Tem problema. Aqui, por exemplo, se eu quisesse não gerar um gráfico de barra, mas um de pizza, bastaria eu dizer aqui o tipo do gráfico, né? Eu quero um gráfico do tipo pizza. Então, o data frame já vai produzir para mim aquele dicionário, tá? Que está numa formatação bem padronizada, mas tudo que vocês aprenderam de padronização de título, de label, de cores, na aula de visualização, você pode fazer aqui também, tá? Nós vamos verificar como fazer isso. Outra forma de você fazer, em vez de você chamar plot, kind e dizer o tipo de gráfico, você pode já chamar o método daquele gráfico. Então, plot bar. Vai ser a mesma coisa do que eu chamar plot kind bar, tá? Você pode fazer dessa forma também, ó, tá?
o mesmo gráfico, só que eu chamei um método bar próprio, não usei o método kind. Aqui, ó, o método py também está aqui disponível, pode ser tanto o kind py, quanto chamar o próprio py aqui. Tá? São caminhos para a mesma funcionalidade. Ok? Caso, né, você queira fazer um gráfico um pouquinho mais sofisticado, imagina que eu queira, num único comando, gerar um gráfico para cada uma dessas variáveis, né? Ok? Ou eu queira gerar um gráfico, né, por determinada valor de uma determinada dimensão. Então, aqui, olha, existe a possibilidade de quando a gente vai construir o gráfico, a gente chamar essa opção aqui, subplots igual a true, tá ok? Que nesse caso aqui, olha só, como esse gráfico, olha, deixa eu executar ele aqui para vocês verem. Como esse gráfico, como nesse data frame eu tenho várias colunas, e eu passo o método subplot igual true, para cada coluna ele vai produzir um gráfico diferente. Então, aqui eu estou chamando o método py, dizendo que eu quero que ele faça um gráfico para cada coluna, cada métrica do meu data frame, que eu utilize um layout 2x4, ou seja, 2 linhas e 4, né, colunas. Então, ele usou aqui 2 linhas e 4 colunas, tá? Eu quero que esse percentual seja escrito dessa forma, né, com 2 casas decimais aqui dentro do gráfico, tá? Eu quero que o tamanho seja, né, 12 polegadas por, né, aqui por 6, né, esse tamanho. Quando você passa o share x, significa que caso tenha como é que chama? Um eixo aqui, seja um gráfico de barra, ele vai manter integrado, não vai repetir em todos eles, o eixo só repete num caso, num lado só. E aqui não faz muito sentido, aqui porque esse parâmetro ficou do gráfico de barras, a rotação do label, e se você quiser legenda ou não, tá? Aqui eu coloquei legenda false para não sair nenhum deles, e depois, quando você executa esse subplot, tá? Observa que eu atribuí isso aqui a uma variável. O que ele vai fazer? Ele vai trazer um objeto, uma lista de objetos que aponta para cada gráfico desse, tá? Esse método aqui, plot, py, com subplot, vai retornar aqui 8, uma lista de 8 gráficos, ou 8 axes, né? A partir desse objeto, eu consigo fazer a manipulação de cada um individualmente, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu peguei assim, ó, o axis 01, tá? Então, ou seja, na primeira linha, o segundo gráfico, né? 0, primeira linha. Esse objeto da 0 coluna, 0 é a primeira coluna, 1 segunda coluna. E eu falei assim, olha, nesse índices aqui, ó, na segunda coluna, na linha 0, põe a legenda. Ele põe, tá? Então, lembrando isso, quando você chama o plot, ele sempre devolve como método, né, desse método, os objetos, tá? Para você fazer o controle de cada um. A partir daqui, você consegue fazer a interação e mudar cada um deles, como você quiser. Aqui eu estou imprimindo de uma forma bem grosseira, só para vocês verem como você pode gerar vários gráficos em um único comando de uma forma muito rápida. Tá legal? Nós vamos fazer mais aqui, ó, o ajuste entre a distância dos objetos, né, na vertical, né, aqui e na horizontal, ou na horizontal e na vertical, você pode fazê-lo, e ele vai afastar um gráfico um do outro, tá? Conforme você for configurando aqui, tá bom? Mas, de uma forma muito rápida, você consegue produzir vários gráficos. Se eu quisesse gerar, em vez de pizzas, né, que ficou pizza, você só deve usar gráfico de pizza em muito poucos casos, tá? Em geral, ele é muito ruim de fazer comparações visuais. Então, vou gerar aqui o que é mais indicado, por exemplo, gerar o gráficos de barras. Então, fica muito mais fácil de você ler a informação, tá? Aqui estão todo o data frame está ordenado, por exemplo, pela quantidade, né, de óbitos, quando nós geramos ele. Então, aqui eu consigo ver
né? Olha, a quantidade de casos é maior, né? E a quantidade de óbitos aqui é maior no Sudeste, ok? Aí você sabe, ó, mas a área territorial do Sudeste é menor, né? Aqui ele está usando o Share Axis, né? Então, uma vez que ele escreveu Sudeste aqui, ele não vai escrever aqui no meio, porque essa região aqui também é Sudeste, aqui é Nordeste, aqui é Nordeste. Essa é uma das funções desse método aqui, ó, desse parâmetro Share X, tá? A gente deixar como false, ele vai repetir o eixo X, né, os labels, para todos os gráficos novamente, tá vendo? E às vezes é desnecessário em casos como esse aqui, tá? Então aqui eu estou deixando ele true, e aqui eu estou fazendo a rotação dos labels, né? Para facilitar a leitura, você pode ajustar a rotação que você quiser. Se quiser 90 graus, ele vai ficar assim, ou se quiser inclinado, você pode ajustar. Ok? Então, aqui o que eu estou demonstrando é que aí você tem a possibilidade de criar tão rapidamente essas análises e como de fazer a interação gráfico a gráfico aqui. Aqui, por exemplo, eu usei o método SuperTitle, que a gente aprendeu, tá? Para poder colocar um título geral aqui, bonitão, aqui em cima. Tá legal? Da mesma forma, se você precisar gerar outros tipos de gráfico, como, por exemplo, gráficos de dispersão, tá? Aqui eu estou pegando IDH versus óbitos, tá? Então, observa, eu estou chamando o DF, né, dos estados, esse DF completo, aquele que tem todos os estados, deixa eu dar aqui um DF completo ponto head para vocês verem, ó. Então, ele é o que tem os dados estado a estado, ok? E eu quero gerar um gráfico de dispersão para avaliar a correlação entre o IDH e os óbitos, ou seja, onde tem baixo IDH tem um índice de óbitos maior, tá? Claro, não é, o melhor é normalizar isso aqui, por exemplo, por óbito por 100 mil habitantes, vai ficar muito melhor da gente avaliar isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui que vai fazer muito mais sentido, né? Deixa eu pegar, vamos fazer um caso aqui que faça muito sentido. Então, o DF completo, deixa eu adicionar aqui essa métrica, óbitos 100 mil. Isso aqui vai ser igual, né? DF completo, perdão. A gente divide, ou pode fazer assim, né? Eu transformo a população em 100 mil e divido também, tá? Aqui a ordem dos tratores não altera tanto, né? Então, aqui a gente, perdão. Então, aqui a população, né? População, deixa eu pegar daqui. População 2020 dividido por 100 mil, né? Lembra que vocês podem colocar underline aqui, tá? Para ficar mais claro de ler o número, né? Okay? Então, pode ser executado dessa forma aqui a operação. Então, eu vou trocar aqui que vai fazer mais sentido a gente ver, porque a gente acaba normalizando, né, o número de óbitos pela proporção da população e o IDH vai fazer muito mais sentido essa análise aqui. Então, se a gente observar, né, olha só, a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, né, ela é alta, mesmo em estados com alto IDH, né? Isso é muito interessante, por quê? É que os estados maiores, como São Paulo, são os que têm também maior desenvolvimento, melhor indústria, melhor educação, entendeu? Do que os estados menores, entendeu? Os estados que têm menos gente, como o norte do país, tá?
que Então, importa mesmo aí? estado com IDH, então, por exemplo, aqui, ó, esse tamanho da bolinha é pela população em 100 mil habitantes, né? Então, você vê, ó, o estado de São Paulo, né? Rio de Janeiro, estados com maiores populações, eles também acabam tendo uma quantidade maior de óbitos, tá? Não tem uma relação direta entre IDH e óbitos. Aqui, vamos fazer uma outra análise aqui, né? Do produzindo aquela matriz onde nós vamos poder comparar várias variáveis uma contra a outra. Então, imagina que eu fiz um comando para gerar um gráfico, não é? Mas se eu quiser já fazer uma análise completa, fazendo o histograma e também a comparação de uma contra a outra, você pode usar um outro método Pandas, chamado Scatter Matrix, né? Onde ele já vai fazer isso para todas essas variáveis. Olha que legal isso aqui. Então, eu consigo já fazer uma avaliação. Deixa eu diminuir o tamanho da imagem. Ver se eu consigo colocar no campo da divisão aqui. Vou colocar 8 por 8. Então, observa, né? Nós estamos chamando o método Scatter Matrix, né? Passando as métricas que eu quero e pedindo aqui que ele, na diagonal, ele coloque um histograma, tá? Então, olha só. Aqui, IDH versus IDH. Então, a gente observa que a lógica do IDH, aqui é o IDH, né? Zero, né? Até o IDH 0,8 alguma coisa, tá? Então, quando a gente olha o IDH 0, ok? Tem muitos estados aqui, né? Uma grande quantidade de estados que está nessa faixa aqui, abaixo de 8. Tem aqui algum estado aqui, né? Bem abaixo aqui do 0,7. Um estado aqui deve ser o Distrito Federal, né? Destacando aqui, ó, acima de 8, os demais estados. A gente entende como é que está a distribuição desse IDH, né? Em termos de quantidade de registros, né? Então, nós temos essa lógica aqui do IDH. Um histograma, né? Então, grande parte dos estados estão meio que padronizados em valor. Tem 2 casos aqui que destoa bastante, um caso para cima, né, um que destaca demais, e os demais aqui. Quando nós vamos, por exemplo, para PIB, observa que grande parte dos estados tem um PIB muito concentrado aqui, né, nos valores mais baixos de PIB. E aqui, ó, olha aqui um estado que provavelmente é São Paulo, né, com um PIB bem destacado dos demais. Aqui é a quantidade, tá, de ocorrências, de observações, essa barrinha. Lembra do histograma? Quantas ocorrências nessa faixa de valor aqui, tá? Beleza? Então, essa é a lógica. Se a gente pegar a população tem muitos estados com uma baixa população, e aí vai diminuindo, tem estados com uma população altíssima, como, por exemplo, São Paulo, né? Então, no diagonal, você entende como estão distribuídos os valores da variável quantidade de casos em termos de quantidade de ocorrências. É uma indicação visual de como eles estão distribuídos. Mas no encontro entre duas variáveis, você tem a correlação entre elas, né? Um gráfico para indicar se há uma correlação. Então, por exemplo, se eu pegar IDH, vou pegar aqui vai ficar mais fácil, né? Se eu pegar aqui, ó, essa primeira, valor de transferências para o estado versus IDH, tá? Aparentemente tem uma correlação, né? Estados de IDH maiores receberam mais dinheiro, mas lembra que eles são os maiores estados. E como a transferência é muito proporcional à população, há uma relação, sim, né, entre eles. O valor da transferência versus o PIB do estado. Claramente há uma correlação, tá vendo? Entre o valor e o PIB. Há uma correlação entre valor, transferência e população? Sim, nitidamente uma correlação, né? Quanto maior a população, mais dinheiro o Estado recebeu. Faz sentido. Como casos e óbitos são muito proporcionais à população, então faz sentido. Então a gente rapidamente observa que há uma relação proporcional e positiva de correlação entre transferência com todas as demais variáveis. Tá? E aqui ele vai cruzar óbitos, né, com PIB, óbitos com população, né? Óbitos com IDH, óbitos com PIB, óbitos com população, né? Óbitos com quantidade de caso e óbitos com valor de transferência.
Então, ou seja, no único comando, você que está fazendo uma análise exploratória para entender como estão os seus dados, você pode usar o scatter matrix, né? E fazer essa análise aqui a partir dos dados do seu data frame. A única correlação aqui que é mais difícil de entender é essa aqui, né? População versus IDH, né? Que ela é mais confusa, mas a gente percebe que há uma relação aqui, mas ela é muito mais dispersa do que as demais, né? Aqui está óbvia a correlação entre esses caras aqui. Essa aqui do IDH com os demais, que é um pouquinho mais difícil, né? Então, o IDH nessa linha ou nessa, tá? São mais difíceis de interpretar. As outras está nítida a correlação de uma com a outra. Avançando, tá? Se você quiser utilizar os gráficos que a gente aprendeu a utilizar, por exemplo, né, usando direto o Matplot e não chamando assim os métodos do DataFrame, tá? Às vezes você encontrou um gráfico que é implementado no Matplot, mas o Pandas não implementou um método para ele. Você pode pegar exatamente aqueles códigos que nós aprendemos na aula de visualização de dados, como por exemplo aqui, ó, eu quero fazer um gráfico Seaborn, eu quero usar o pacote Seaborn no meu projeto, eu não quero esse gráfico do Pandas aqui. Você pode fazer direitinho aqui, ó, eu posso importar o Seaborn, tá? Só que aí eu posso passar eu preferi aqui carregar numa variável aqui, né, os casos e aqui os óbitos para a gente fazer o gráfico, mas você pode fazer direto aqui, tá? Pode passar direto aqui, ó, o X do meu gráfico tá? O Y do meu gráfico, você pode passar direto aqui, tá? Para o Seaborn, tá vendo? Você pode passar direto aqui também, tá? Por exemplo, ok? Então, pode passar aqui como variável, vou deixar assim. Então, eu fiz um resumo aqui, que eu tenho a sigla, quantidade de casos, quantidade de óbitos, vou agrupar por sigla e já somar, tá? Então, eu tenho aqui o valor por estado de óbitos de casos. Desculpa que eu vou voltar para cá, porque eu apliquei um log, tá? É só para a gente manter o log aqui, porque sem o log fica muito disperso, porque tem estado com muita população, tá? A diferença é que você pode passar essa função de log direto aqui também, log da coluna aqui, sem problema. Simplificando o código, tá? Vou executar ele assim, eu mostro para você em seguida. Eu quero criar um gráfico de dispersão dos estados e um gráfico de dispersão com a linha de tendência, tá? Aquilo que eu aprendi a fazer com o Seaborn, tá? Eu chamei o mesmo método de criação, configurando aqui também todos os objetos do gráfico, ok? Aqui os labels, né? O nome dos eixos direitinho, tudo isso aqui que eu fiz no Seaborn, tá? Eu posso fazer usando dados que vêm direto de um data frame, ok? Ó, essa lógica maluca aqui, que eu usei 3 variáveis, eu posso pegar aqui, ó, eu jogar aqui dentro, deixa eu fazer assim, direto, para vocês verem, pode fazer essa lógica aqui e já chamar isso aqui, né, esse nplog direto aqui no método do parâmetro, né, do seu método de plotagem do Seaborn, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, sim. Outra forma eu fiz, se você quiser fazer, pode fazer assim também, mais direto, né? Isso aí depende muito do gosto do freguês. Aqui eu posso, esse aqui não tem utilidade, né? Posso fazer assim, ó. Ok? Então aqui, eu apliquei um log, porque sem um log eles ficam muito dispersos, porque São Paulo tem uma quantidade tão distante que esse gráfico vai ficar um monte de pontinho acumulado aqui e São Paulo lá longe, né? Então, quando você aplica o log, né, na base E, aí ele dá uma aproximada dos pontos, mas permite você sim enxergar a tendência, tá bom? Ok? Então, na integração do Python com o Pandas, da parte de visualização do Matplot ou do Seaborn, né, com a parte dos dados do Panda, você pode fazer de diversas formas. Chamando o método plot com kind, chamando já o plot, o tipo do gráfico, a própria classe daquele gráfico, ou usando qualquer gráfico do Matplot ou do Seaborn ou de outro pacote
apenas aproveitando os dados do data frame, tá bom? Então, aqui nós teríamos essa análise, né? Deixa eu diminuir o tamanho aqui para muito grande. 8 por 6. Então, aqui uma análise comparativa bastante interessante, né? A gente consegue entender como é que está a situação nos estados. São Paulo, né? Grande quantidade de casos e grande quantidade, né, de óbitos, tá? Igualmente, se nós quisermos gerar outras versões, né, de gráficos, como aqui o que eu estou fazendo aqui? Sim. Nesse caso, aqui é só um gráfico, um Seaborn, né, um scatter plot, um pouco mais simplificado. Mas se eu quero gerar um gráfico de bolhas, onde eu altero o tamanho das bolhas de acordo com uma outra métrica, está muito grande esse gráfico aqui, deixa eu pegar. 8 por 8. Então, mais uma vez, eu estou usando aquele exemplo que nós aprendemos na aula de visualização, só que ao invés de trazer os dados que nós fizemos lá, daquele CSV, nós já estamos pegando direto do data frame aqui, gerando o resumo, calculando o log, né, para aproximar os pontos. Só que eu estou usando uma terceira variável, que é a quantidade de óbitos, para aumentar o tamanho do ponto, tá? Ok? Então, poderia ser qualquer outra variável que esteja aqui dentro. Eu usei essas duas, mas poderia ter outra aqui, como, por exemplo, área territorial, alguma coisa assim. Então, aqui, olha só. Então, um gráfico muito grande. Deixa eu pegar 8 por 6. Deixa ele mais wide. Então, aqui, a gente consegue entender, né, a relação, e ainda as bolinhas dão a ideia da proporção dos casos, né, da quantidade de óbitos. Pode cruzar 3 variáveis, nesse caso, de um gráfico de bolhas. Tá? Tudo depende muito do que você quer, da decisão que você quer justificar, né? Porque, geralmente, você faz análise de dados, você chega a determinados conhecimentos, e aí você vai tomar determinada decisão, né? Você enxergou um padrão, você enxergou um problema, enxergou uma oportunidade através dos dados. E aí, para você contar a história, para comunicar aos demais, né? Por que você chegou naquela decisão? Aí é onde você começa a organizar o seu argumento, né? E aí você vai estruturando essa história, né? Seja usando... você começa de uma visão ampla e vai detalhando, né? Tem várias maneiras de você ir agregando as informações e criando essa história que você quer contar. Só que, em muitos casos, às vezes a pessoa, quando ela também está mal intencionada, ela pode usar os gráficos de forma inadequada. Ela conta a história induzindo a uma decisão, a justificativa de uma decisão que não é a melhor, né? Uma coisa é você gerar informação para sua tomar decisão. E outra coisa é você gerar informação para outros tomar decisão, né? Então, se é você não precisa, às vezes, como é que chama? Tanto esmero, porque você já sacou, você já está trabalhando os dados, você já entendeu. Mas se você, principalmente, vai gerar para outro tomar decisão, o seu zelo é maior ainda no cuidado, na comunicação, no storytelling, né? Isso mesmo. Aqui, olha só. Se você, nesse caso, demonstrando aqui, ó, se a gente for gerar gráficos, por exemplo, né, de linhas, tá? Eu não preciso nem dizer o tipo de gráfico, né? Basta eu chamar o plot, tá? Como eu estou passando aqui 2 séries e um índice aqui, ele já entendeu que isso aqui é o eixo X, tem 2 métricas, ele já entendeu que cada uma é uma linha, tá? E aqui eu já chamei o sum e o plot, mostrando que eu não preciso gerar um data frame, depois eu posso, num comando só, fazer tudo isso aqui em sequência, né?
Isso aqui retorna um data frame, esse cara aqui retorna uma série, e aí eu chamo essa série .plot e já vai resultar nesse gráfico, ok? Num gráfico de linhas. Então, eu não preciso aqui especificar. Se eu chamar o plot, ele já entende que eu quero um gráfico de linha, tá? Caso eu quisesse, né, um outro tipo de gráfico, aí eu poderia usar aqui um outro comando, plot.bar, né? Ok? Aí ele vai entender que eu quero barra. Mas se você não indicar, ele vai imprimir aqui o gráfico de linhas. Beleza? Então aqui eu consigo ver a série histórica, né? De casos, como é que está o que estão chamando de segunda onda, né? Então, aqui havia caído, né? Desceu, caiu, agora começou a crescer, não tanto quanto cresceu aqui, que foi muito, muito acelerado, mas eu imagino que se a gente não cuidar, o Natal vai fazer isso aqui subir, né? Vertiginosamente aqui. Tá? Vou tirar a quantidade de casos, a gente consegue dar uma olhada aqui, né? Na quantidade de óbitos, né? Aqui, observa ele caiu, mas continua caindo. O que está errado no nosso? Ah, é porque dezembro está incompleto, né? Para a gente ver isso aqui melhor, a gente tem que ver por dia, né? Então aqui a nossa curva apareceu, né? Quando a gente printou ela por óbitos, pareceu que ela está caindo, né? E como o nosso dado é um dado real, vindo de lá do. Vamos ver aqui. Então, vou pegar a data em vez Deixa eu pegar aqui direto, que nem vou renomear. Vou pegar a data, né? Ok? Data. Casos. Ali se chama casos novos, né? Casos novos. E aqui se chama óbitos novos. Nós vamos agrupar por data. E vamos plotar. Ah, não é esse DF Covid, desculpa aqui. É o data frame DF Covid. Então, aqui começa a ficar mais claro, né? Isso aqui são os casos por dia, teve um pico, caiu, subiu novamente aqui. Vou aumentar o tamanho da figura, vou colocar 10 por 6 e vou separar séries para a gente ver melhor. Então, aqui eu vou deixar só casos, é uma forma, eu poderia usar o subplot, tá? Também. Então, a gente vê, né, ó, já chegamos à marca aqui de quase 7.000 casos novos por dia, né? Ó, mesmos níveis do pico aqui no mês de julho, né? E se a gente pegar aqui, ó, a parte de óbitos, ó, batemos a marca de 1.000, né? Sim, professor. Tranquilo. Né? E é assim, o que me chama a atenção é essa flexibilidade, né? Você vê, olha, a gente chegou nesse ponto aqui, não tinha como gerar o gráfico, mas imediatamente a gente já consegue, depois que você pega esse domínio, né? Rapidamente já montar o dado, fazer uma análise em questão de minutos, né? Se você tomar uma decisão, à medida que vocês ganham o domínio do uso do Pandas, né? E dessas ferramentas de visualização, é muito rápido a análise. Vamos caminhar aqui para a gente finalizar. Aqui eu utilizei a opção subplot para ele gerar uma para cada um, né? Já gerar no único comando os dois gráficos, ok? Outro recurso que a gente pode para o plot também. Um outro exemplo aqui é gerar por barras, né?
a comparação de casos e óbitos entre os diversos momentos no tempo. Tá? Quando você tiver uma série histórica com poucos períodos, você usa barra. Se você tiver muitos períodos, sempre utilize linha, tá? Se você colocar um gráfico como esse com barras, ele realmente fica muito ruim, né, de se visualizar, tá? Então, um padrão para a série histórica é sempre linha, tá? Porque se você tiver muitos períodos, se você tiver tentar colocar barra aqui, ficou simplesmente impossível, tá, de entender, tá? Sempre que tiver muito período, utilize linha. Então, o que mais nós temos de integração aqui dos gráficos? Utilizando o Matplot, plotando o gráfico. Não, aqui é a mesma coisa, só mostrando como você pode configurar os títulos, fazer toda aquela manipulação que você precisar, tá? Ok? Isso aqui usando o Seaborn, outro exemplo, né, de geração dos gráficos. Então, você pode tanto... Só mostrando como você pode usar todos os mecanismos de formatação, né, que você poderia utilizar no gráfico padrão, você pode fazer aqui, tá? E aquele mapa de calor que a gente fez, né, no comparativo, por exemplo, dos estados dentro do Brasil, um exemplo, ou se eu quisesse gerar um mapa de calor para interpretar como ele se comporta dentro da região, tá? Foi outro gráfico que a gente explorou. Então, se eu olhar esse data frame do que nós criamos lá atrás, calculando o percentual, né, de cada uma das variáveis em relação do estado, em relação à região, isso aqui é muito difícil da gente interpretar ele olhando os números, tá? Se nós colocarmos aqui os 27 estados, aí que realmente fica difícil de interpretar, né? Porque aí nossa visão já não consegue mais interpretar. Mas se você quer mostrar essa realidade, mas de forma mais visualmente compreensível, você pode usar, por exemplo, né, o mapa de calor do Seaborn, por exemplo. Então, aqui, ó, esse mesmo comparativo aqui, que não é muito difícil a gente processar mentalmente, aqui, ó, a gente pode compará-los, né, visualmente. Então, se você pegar agora olhando visualmente, né, então a gente sabe aqui, ó, no Centro-Oeste, tá? Na variável área territorial em quilômetros, tá? Área territorial em quilômetros quadrados, dentro do Centro-Oeste, o Mato Grosso é o maior. Já, ó, só olhar a cor, né? 56%, 21, 21, ó, o DF aqui, né? Se eu for olhar a questão da renda média per capita, olha, você já chama atenção aqui, tá vendo? Já destacou para você que ela é muito diferenciada dentro dessa região, né? Todos aqui são muito parecidos e esse aqui destaca, né? Em termos de proporção dentro da região, né? Ó, você pegar o percentual de transferências, você vai perceber também como interpretar onde houve um destaque maior, tá ok? Ó, olha aqui, ó, Minas Gerais, né? Tem a maior parte da região territorial, tá? Em termos de PIB, né? Então, a gente observa aqui, ó, que o São Paulo, ele é responsável por 60% do PIB do Sudeste, um destaca, né? Então, se olhar o Pará, é 42% do Norte, tá? O DF, 37% do Centro-Oeste. No Nordeste, a Bahia é a melhor, a mais. Então, essa é uma forma de pegar dados complexos como esses e criar visuais que sejam muito mais úteis e muito mais fáceis de se interpretar e de se analisar. Ok? Nós estamos chegando aqui ao final, né, do nosso no curso. Então, essa era em termos do cronograma de aula, é a nossa última aula.
Eu confesso que a gente viu muita coisa, porque todas as aulas foi muito conteúdo que a gente viu. Tem outros pontos que eu gostaria de explorar mais com vocês, tá? Mas eu acho que a gente aprendeu muito, né? E eu queria fechar, porque senão não vou precisar de mais umas 2 semanas de aula para fechar tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas com esse conhecimento aqui que vocês já têm, não tenho dúvida que vocês conseguem caminhar o restinho que falta, tá? Então, da parte de data frame, tem todo um monte de ferramentas de importação de dados para dentro dele. A gente viu o Read CSV, vimos o Read HTML, mas vocês vão ver que tem como ler Excel, tem como ler banco de dados, tem como ler vários outros formatos que a gente acabou não explorando, né? A parte de sair os resultados também, salvar os resultados, né, também para fora, a gente acabou não conseguindo explorar. Na parte de série histórica, também tem vários métodos próprios para série histórica que a gente não conseguiu explorar, tá? O tipo categórico, que tem vários também, recursos que a gente pode usar o tipo categórico também para tratar essas variáveis nominais aqui do tipo, né, nomes de região, nomes de estado, situações, status e assim por diante. E muitas outras coisas que eu acho que a gente faltou, mas, de um modo geral, vocês aprenderam aqueles, talvez, 70% do que o Pandas, do que NumPy, do que o Python tem para análise de dados, vocês tenham visto aqui, tá? Esses outros 30% aprofundado e final, eu imagino que vocês conseguirão caminhar um pouco mais à medida que vocês tiverem a necessidade, tá? Essa é uma percepção minha. E olha, se vocês têm todo o meu respeito, minha consideração, e quero dizer para vocês que foi uma grande honra mesmo, tá? Poder compartilhar essa jornada com vocês. Desejo que esses conhecimentos eles possam tornar vocês profissionais melhores, possam retornar para vocês, principalmente em forma de melhorias, de ganhos e rendas na vida de vocês, tá? Porque o conhecimento ele tem esse potencial, né? Não só melhorar a gente por melhorar, mas ele acaba nos tornando mais valorizados, então que esse conhecimento possa tornar vocês um profissional mais diferenciado. Desejo que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos, né? E que a gente se encontre para trocar outras experiências em outras jornadas e que no futuro encontre você como meu professor, né? A gente ter a oportunidade de ver vocês ensinando e a gente aprendendo com vocês, porque a vida faz isso, né? Tá bom? E o que divide eu do meu professor é só o tempo que ele se dedicou àquilo que ele quer aprender, né? E vocês, à medida que vão dedicando e gostando, vocês querem entrar nessa área da programação, na área da análise, né? Daqui a pouco, dependendo do nível de dedicação de vocês, vocês são mestres, tá? Se vocês dedicar 1 hora por dia durante um ano, depois de um ano, vocês não são mais o mesmo profissional, vocês serão outro profissional, um outro nível. Se dedicar 1 hora por 2 anos, vocês não serão ninjas no assunto, né? Então, a gente pode acabar se encontrando aí, vendo vocês dando aula e eu aprendendo com vocês, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado. Meus parabéns a vocês, são meus heróis, tá? Parabéns pela determinação, parabéns pela perseverança. Espero encontrá-los em outras oportunidades. Muito sucesso para vocês. Contem comigo sempre, tá? Faça contato, mande o seu e-mail ou mande a sua mensagem. Eu vou responder com muito carinho.